Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Mais um mês que se inicia, queridos, mais um mês onde a gente pode exaltar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero tratar com vocês o tema desse devocional de hoje. Ele é chamado de Deus, nossa porção e esperança. Quero ler com vocês, queridos, 1 Reis, capítulo 17, dos versículos de 1 a 16. É um pouco extenso o nosso texto, mas preste muita atenção. Vai contar sobre duas histórias do profeta Elias. Fala assim: Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer. E ele bebia a água do ribeiro. Mas, passado alguns dias, o ribeiro secou porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que dê comida para você. Então ele se levantou e foi para Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: Por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Quando ela já estava indo buscar a água, Elias a chamou de novo e disse: Traga-me também um bocado de pão, por favor. Porém ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho nenhum pão assado. Tenho apenas um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite num jarro. Como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e eu vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho. Depois que nós comermos, nós morreremos de fome. Elias disse a ela: Não tenha medo, vá e faça o que você disse. Mas primeiro faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para o seu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: A farinha da panela não acabará e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa durante muitos dias. Preste muita atenção no versículo 16, queridos, diz assim: A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Queridos, essa história, a gente vê um tema muito latente nela, que é sobre confiança, né? Confiar não é fácil. Mais difícil ainda quando tudo parece desanimador. Muitas das vezes, queridos, nós estamos dispostos a obedecer, contanto que a gente conheça o resultado daquilo ali que a gente vai fazer, não é mesmo? Só que a gente vê nessa história que o profeta Elias, ele proclamou com ousadia a um rei que a chuva cairia somente sob suas ordens. O que deveria ter sido um momento de triunfo espiritual para Elias tornou-se prova da sua fé. Com a vida dele em perigo, queridos, ele tinha a ordem oficial do Senhor. Era isso que ele tinha. Elias aprendeu que a própria vida procede do que Deus fala. E aí é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Você tem que entender que quando Deus fala com você, independente se sua vida está em perigo, você tem que entender que a sua vida deve proceder daquilo que Deus está falando. Queridos, ao abrir mão da necessidade de saber, Elias descobriu 3 coisas e eu quero tratar essas 3 coisas com você. A primeira coisa que a gente aprende nessas 2 histórias, né? Na primeira história que Elias falou que não iria chover, e a segunda história da provisão que Deus dá para a viúva de Sarepta, onde não faltou a farinha na tigela nem o azeite no jarro. A primeira coisa que a gente aprende com Elias nessas histórias, queridos, é que qualquer que seja a direção dada por Deus, ela é acompanhada da provisão de Deus. Grave isso. Qualquer que seja a direção dada por Deus, ela é acompanhada pela provisão de Deus. A segunda coisa, queridos, grave isso: Deus usa as circunstâncias para que nós façamos a vontade do Senhor. A terceira coisa que eu quero que vocês gravem hoje: a nossa confiança e obediência
traz vida aos necessitados e traz vida tanto para nós quanto para aqueles que estão à nossa volta. 3 coisas, queridos, essas 3 coisas têm que ficar muito latente hoje no nosso entendimento, que em nome de Jesus Deus seja a nossa porção, que Deus seja a nossa esperança nesse dia, que nós possamos ter essa essência, queridos, de confiar nos caminhos do Senhor. Entenda que quando você confia nos caminhos do Senhor, você vai perceber, você vai entender que os caminhos do Senhor são sempre melhores do que os nossos caminhos. Saiba que Deus está cuidando de você, independente da circunstância que você está vivendo. E hoje, o que o Senhor tem falado conosco através dessas 2 histórias que nós lemos, eu quero te fazer uma pergunta. Você hoje aí está sofrendo de ansiedade por causa do seu futuro? Se talvez hoje você se encontra nessa ansiedade, se talvez hoje a tristeza está tomando conta do seu coração, se talvez hoje você está se sentindo sozinho e você fica aí martelando, pensando como vai ser o futuro. Queridos, esteja disposto a obedecer Deus hoje, independente do que Deus está te pedindo. Eu quero que você reflita, será que você está disposto a obedecer a Deus? Queridos, Deus não está fazendo você passar por alguma provação por castigo, não. Entenda qual é a direção dada por Deus. Por que Deus está dando essa direção para a tua vida? Por que nós estamos passando por certas coisas? Entenda que, independente da direção que o Senhor tem nos dado, saiba que a provisão do Senhor, ela vem acompanhada dessa direção dada por Deus. Entenda que todas as circunstâncias que acontecem na nossa vida, elas servem para que nós possamos fazer a vontade do Senhor. Que nesse dia hoje a sua confiança, a sua obediência esteja totalmente voltada para o Senhor. Que você não se desespere, mas que você fique com esse versículo 16 que diz: como o Senhor havia prometido por meio de Elias, não faltou farinha na tigela, nem azeite no jarro. Deus sabe de tudo que nós estamos enfrentando, Deus sabe das nossas dificuldades, Deus sabe dos desafios que a gente tem pela frente, mas se nós confiarmos e obedecermos, se a gente seguir a direção dada para o Senhor, a provisão dele nos acompanhará. Não esqueça isso. Independente da direção que Deus está te dando, se você se submeter, obedecer e confiar no Senhor, a provisão do Senhor acompanhará a sua vida. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar nessa hora. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus. Quero te agradecer por mais um mês que se inicia. Quero te agradecer, meu Pai, pela tua fidelidade, pelo teu cuidado. Senhor, obrigada, Pai, porque independente das circunstâncias que nós estamos vivendo, às vezes a gente se encontra ansiosos, desesperados, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. Deus, mas nós não queremos prever o futuro. Nós queremos confiar. Nós queremos obedecer aquilo que o Senhor tem direcionado às nossas vidas. Deus, nós queremos nos submeter à tua vontade, porque nós confiamos, porque diz na tua palavra que quando nós obedecemos a direção dada para o Senhor, a tua provisão nos acompanha, Pai. Nós queremos, Deus, seguir os teus caminhos, nós queremos cumprir a tua vontade, Pai. Que o Senhor renove a nossa esperança em Ti e que nós possamos entender que os caminhos do Senhor são sempre melhores que o nosso e o Senhor sempre vai ser a nossa porção e a nossa esperança. Nós colocamos, Deus, as nossas dificuldades diante do Teu altar. Nós colocamos, Senhor, a nossa ansiedade diante do teu altar, nós colocamos as nossas dificuldades diante do Senhor e nós pedimos, Deus, venha ao nosso socorro nesse dia. Venha, Deus, com o teu bálsamo e nos ajude, Deus, a transpor todas as barreiras e todas as dificuldades para que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.